Fala galerinha, beleza? Tio Frank na área. Vamos começar mais um PET, agora com o volume 4 do sexto ano. Então vamos corrigir os conteúdos de matemática referente à semana 1. Vamos lá? Vem comigo! So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. O objetivo das atividades dessa semana é desenvolver o conceito de fração, bem como o cálculo de fração de uma quantidade. Vamos relembrar então o que é uma fração? Galerinha, fração é igual a dividir, tá? Então toda vez que você ouvir a palavrinha fração, dividir. Mas não é só dividir, tem que dividir em partes iguais. Importante isso, tá bom? Então fração é igual a dividir em partes iguais. Vamos ver como isso funciona. Utilizamos um traço horizontal para representar essa divisão, tá? Muito bem. Então você utiliza até agora, né, as divisões, por exemplo, 3 dividido por 2, 6 dividido por 3, com 2 pontinhos ou com um tracinho no meio, né? Então agora nós vamos usar um traço na horizontal, ok? Então vamos lá, como que funciona isso? Pensa que você tem um inteiro, que eu coloquei aqui como exemplo, tá? E vamos dividir esse inteiro em 3 partes iguais. Então tá aqui. Então, meus amiguinhos, já vem o conceito de fração. É dividir em partes iguais, tá? Então, dividimos em partes iguais. Vamos considerar que eu vou colorir 2 partes dessas. Então, como eu posso representar isso em forma de fração? Vamos fazer o nosso tracinho na horizontal. O número aqui embaixo é o número de partes em que eu dividi. Como eu dividi o meu inteiro em 3 partes, então aqui embaixo vai ficar número 3. E o número de partes que eu colori, que são 2, vai ficar aqui em cima, tá? Então esta é uma fração que representa uma divisão com um tracinho na horizontal. Legal? E o número aqui de cima, ele tem um nome, ele chama numerador. E o que ele representa? Ele indica o número de partes consideradas no inteiro. Então, no caso aqui, ele está considerando o número de partes que eu colori, ok? E o número embaixo, ele tem um nome também. Ele é conhecido como denominador. E ele indica o número de partes iguais que o inteiro foi dividido. Ok, galerinha? Então, reforçando aqui, relembrando o conceito de fração. Então, vamos lá, vamos fazer alguns exemplos. Vamos supor que eu tenho aqui uma pizza. Uma pizza, hein? Que delícia! Vamos dividir essa pizza em 2 partes iguais? Muito bem. Se eu considerar que eu estou com fome e vou consumir esta parte da pizza, como que eu vou representar isso em fração? Então, olha só, eu tenho a minha fração, meu tracinho aqui, né, na horizontal. Dividi o meu inteiro em 2 partes, então vai ficar o 2 aqui em cima. Como eu vou considerar que eu consumi, né, uma metade dessa carinha aqui, dessa pizza que eu pintei, ó, então eu pintei uma parte, então eu tenho 1 de 2, ou seja, 1/2, metade da pizza, ok? Então lembrando que esse carinha de cima aqui é o numerador e o carinha de baixo é o denominador. O denominador é o número de partes em que eu dividi o meu inteiro. Denominador. Show? Belezinha. Agora vamos imaginar a mesma pizza, só que agora, ao invés de dividir em 2 partes, eu vou dividi-la em 4 partes. Olha que joinha. E agora, eu já não estou com tanta fome assim, dividi em 4 partes e vou comer uma parte dessa pizza, que eu vou colorir aqui, ó. Como representar essa parte que eu colori, né, que é o pedaço que eu vou consumir? Olha, o meu inteiro foi dividido em 4 partes. E eu vou comer uma parte, vou consumir apenas uma parte. Então, a fração que representa a parte que você consumiu é 1 de 4, ou seja, 1/4. Ficou fácil, não é? Eu posso representar também a parte que sobrou. Vamos ver? A parte que sobrou, eu tenho 1, 2, 3 partes que sobraram. Então, sobraram 3 partes de 4 em que eu dividi. Ok? Mamão com açúcar. Lembrando que o número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Essa primeira fração representa o número ou a quantidade de partes que eu consumi. E essa segunda fração representa a quantidade de partes que sobraram. Vamos considerar essa mesma pizza, só que agora, ao invés de dividir em 4 partes,
eu vou dividi-la em 8 partes. Lembrando, galerinha, que tem que ser em partes iguais, ok? Sempre em partes iguais. Só funciona se forem partes iguais. Se as partes não forem iguais, não tem como eu representar em forma de fração, tá? Porque fração é uma divisão em partes iguais. Muito bem. Vamos supor, então, que eu vou consumir agora também um pedacinho dessas 8 que eu dividi. Como representar esse um pedacinho dessas 8 partes que eu dividi? Então, está aqui o tracinho da horizontal, o número 8 vai ficar embaixo, que é a quantidade de partes que eu dividi, e se eu vou consumir uma parte, então vai ser 1 de 8, 1/8, ok? Também posso representar a parte que sobrou. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Então, sobraram 7 de 8, ok? Então, reforçando, a primeira fração representa a quantidade de partes que eu colori ou que eu consumi, e a segunda fração representa a quantidade de partes que sobraram. Lembrando que o número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. Fechou? Deu para lembrar? Show de bola! Então, agora nós vamos recordar mais uma coisinha. Como nós fazemos a leitura dessas frações? Então, eu fiz aqui um esqueminha para você guardar. É bom que você anote no seu caderninho. Se o denominador for número 2, nós chamamos de meio. Lembrando que denominador é o número que vai aqui embaixo. Então, é meio. Se for 1 meio, 3 meios, 4 meio, não importa. Então, se for 2 embaixo, vou chamar de meio, ok? Se for 3, vai ser terço. Então, o número de baixo, ó, se for 1 terço, 2 terço e assim por diante. Se for 4, vai ser quarto, né? Então, ó, 1 quarto, 5 quartos e assim por diante, ok? 5 vai ser quinto, 6, sexto, 7, sétimo, 8, oitavo e 9, nono. Tranquilão? Esse é o número de baixo, denominador, que vai determinar qual vai ser o nome, como eu vou ler essa fração, tá bom? Show de bola! Bom, quando chega no 9 é nono, aí o que acontece? Nós temos o 10. O 10 nós vamos falar décimo. Então, por exemplo, 1 décimo, 3 décimo, 5 décimos e assim por diante. Se for 100, vai ser centésimo. Então, eu tenho 3 centésimos, 2 centésimos e assim por diante. Se for 1000, vai ser milésimo. Então, por exemplo, 3 milésimos, 4 milésimos e assim por diante, ok? Ó, vale lembrar, de 100 até 999, eu vou dizer centésimo, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse esse aqui, ó, 1 sobre 120, vai ser 1 sobre 120 centésimos e assim por diante, ok? Muito bem, mamão com açúcar. O que acontece, galerinha? Nós temos também do número 10 até o 100, né? Até o 99. O que nós vamos dizer acima do 10? Se 10 é décimo, quando for 11, eu posso dizer 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos, 20 avos, 50 avos, 60 avos e assim por diante, tá? É uma forma também de dizer esses números aí. Lembramos como se lê as frações? Tranquilão, já sabemos como fazer uma representação em fração. Guarde, fração é igual a dividir em partes iguais. Então, vamos para a primeira atividade. Aqui, meus amiguinhos, vou pedir um favor para você. Você vai dar um pause no vídeo e vai tentar fazer, ok? Com as informações, com o conhecimento que você já tem. E depois você volta no vídeo e verifica se você acertou ou não. Tranquilão? Combinado? Beleza. Estou confiando em você, hein? Muito bem, meus amiguinhos. Agora que você já tentou fazer o exercício, vamos ver como deveremos proceder nessa situação. Vamos fazer a leitura. Ó. Use uma calculadora e determine a medida aproximada do diâmetro da Lua em quilômetros, sabendo que a medida aproximada do diâmetro da Terra é de 12.760 quilômetros, a medida do diâmetro da Lua é de 3/11 da medida do diâmetro da Terra.
Galerinha, aqui ele pediu para usar a calculadora. Você poderia ter usado a calculadora tranquilão. Mas nós não vamos usar a calculadora. Eu vou fazer aqui as continhas na mão. Por quê? Porque nós somos os caras. E os caras não vão usar a calculadora, não é mesmo? Então vamos lá entender esse exercício. Ó. Eu fiz aqui um esqueminha para vocês, uma ilustração, para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona isso. Então olha só, aqui está a Terra, né? E está dizendo que a Lua é 3/11 do diâmetro da Terra. Galerinha, primeiro, o que é isso, palavrinha diâmetro? Tá? Diâmetro é um segmento de reta, tá? Que sai de um ponto até o outro de uma circunferência. Lembrando que a Terra, ó, a sua borda forma uma circunferência, tá? E todo segmento de reta que sai de um ponto da circunferência até outro, passando pelo meio dessa circunferência, é chamado de diâmetro, tá? Então, diâmetro é esse segmento de reta que vai de um ponto até outro, passando pelo centro. Guardou? Repetir 2 vezes para você guardar, hein? Show de bola. Então, isso que é o diâmetro, tá? Caso você não soubesse, caberia aí uma pesquisa que você deveria fazer para descobrir o que é diâmetro. Show! Agora que eu já sei o que é diâmetro, vamos dizer o seguinte: 3/11 da Terra equivale, tá, ao da Lua. Então vamos lá. Significa que eu estou pegando o diâmetro da Terra e vou dividir em 11 partes iguais. Lembrando que nessa fração 3/11, o denominador é em quantas partes eu dividi meu inteiro. Então vamos dividir em 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos 11 partes, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partes. Show de bola. Se são 3/11, o numerador é a quantidade de partes que nós estamos considerando. Estamos considerando que a Lua equivale a 3 partes dessa. Olha aqui a nossa Lua. Vamos supor que poderíamos, para você enxergar melhor. Olha só para você ver a Lua. A Lua equivale a 3/11 do diâmetro da Terra. Então, se eu aproximasse as duas, olha que tamaninho seria a Lua em relação à Terra. A Terra é grande, né? Muito bem. Então, como nós vamos fazer para encontrar o diâmetro da Lua? Meus amiguinhos, nós não vimos que pegamos o diâmetro da Terra, que é 12.760 quilômetros, e dividimos em 11 partes iguais. Então, vamos dividir isso em 11 partes. E vamos verificar quanto mede cada parte desse diâmetro. Fazendo essa continha, pega aqui o número 12, vai caber uma vez. 1 vezes 11 dá 11. 12 menos 11 dá 1. Não dá para dividir, desce o 7, dá 17. Ainda vai caber uma vez, porque 1 vezes 11 dá 11. 17 menos 11 dá 6. Desce o 6 agora. Vai caber 6 vezes, porque 6 vezes 11 dá 66, resto 0. O que eu faço com esse 0 que sobrou? Jogo ele para cá. Então, vai dar 1.160 quilômetros cada parte dessa que nós dividimos. Ok? Deu para compreender, galerinha? Espero que sim. Bom, como a Lua equivale a 3/11, ou seja, 3 partes dessa, vamos pegar essa parte de 1.160 e multiplicar por 3. Ok? Porque cada parte dessa vale 1.160. Então, você pode multiplicar por 3 ou então somar o 1.160 3 vezes, que é a mesma coisa, não é? Fazendo a continha, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 6 dá 18, vai 1, 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4, 3 vezes 1 dá 3. Então, nós temos aqui o resultado de 3.480 quilômetros, seria o valor do diâmetro da Lua, ok? Então, a resposta, a medida aproximada do diâmetro da Lua é de 3.480 quilômetros. Show, galerinha! Espero que você tenha acertado e que você tenha entendido a correção. Mamão com açúcar? Beleza! Bora lá para a próxima. Atividade 2. Vamos fazer a leitura da atividade 2? Muito bem. Espero que você dê um pause no vídeo, tente fazer a atividade 2 e depois você volte aqui para ver se acertou. Combinado? Show de bola. Estou esperando você.
Muito bem, meus amiguinhos. Agora que você já tentou fazer, vamos corrigir? Vamos lá? O que ele está pedindo na atividade 2? Ó? As figuras 1, 2 e 3 são, respectivamente, um retângulo, um quadrado e um quadrado. Tem 2 quadrados, muito bem. Cada uma dessas 3 figuras são divididas em quadrinhos iguais. Importante, galerinha, que a divisão seja feita em partes iguais. Muito bem. O que ele está pedindo? Ó? Qual das alternativas abaixo apresenta as frações correspondentes à parte sombreada de cada figura? Muito bem, então vamos primeiro ver o que acontece. Ó. Vamos contar o número de partes dessa figura. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 partes. Então, para representar em forma de fração, embaixo no denominador, em quantas partes eu dividi o meu inteiro. E quantas eu colori? Apenas uma. Então, é 1/18. Fechou? Beleza. Outra forma de encontrar o total de partes divididas, você poderia fazer assim, ó, tem 1, 2, 3 aqui, certo? E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seriam 6 colunas, 3 linhas, 6 vezes 3 dá 18, ok? Figura 2. Nós temos aqui, ó, foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então, a fração aqui, ó, vou fazer aqui do lado, fica 9 partes embaixo. Né? Ó, 3 vezes 3, 9. E quantas partes foram coloridas? Agora nós temos um probleminha aqui. Temos que fazer o seguinte. Esse quadradinho foi colorido inteiro. Show, então eu tenho 1. Esse quadradinho aqui foi colorido só a metade dele. Nesse outro também só a metade. Então a metade desse mais a metade desse vai dar mais um quadradinho, não é? Desse outro quadradinho foi colorido apenas a metade. E nesse aqui também a metade. Juntando a metade dos dois dá mais um quadradinho. Então tem 1 aqui, mais 1, 2, mais 1, 3. Ok? E o que aconteceu com esse outro quadradinho? Ficou pintado apenas a sua metadinha, né? Então, nós temos 3 quadradinhos e meio aqui, né? Show de bola. Mas como que ficaria isso? Você fazer um negócio assim, ó, 3 quadradinhos e meio, 9 do total, não vai dar certo isso. Se você olhar nas alternativas, não tem nenhuma que apareça assim. Então, isso daqui não é legal, tá? Então, não é possível representar essa fração dessa forma. O que nós devemos fazer? Devemos imaginar a seguinte situação. Como nós devemos dividir em partes iguais, o que nós vamos ver? Como tem essa metadinha que não está dando outra forma de representar, nós vamos dividir todos os outros quadradinhos em metadinhas. Ó. Ok? Então, nós temos aqui, já tem aqui também vou dividir, aqui já está, aqui também. Então, eu dividi esses quadradinhos ao meio. Então, agora, vamos contar quantas partes nós temos, tá? Então, espero que você tenha entendido isso que eu fiz, ó. Tá? Então, dividi todo mundo, ó, ao meio, nessa diagonal que nós chamamos, tá? Dividir ao meio. Aqui já está dividido, aqui também é a mesma coisa, ok? Então, agora, quantas partes nós temos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, nós temos 18 partes. Entendeu, galerinha? Esse é o pulo do gato para fazer essa representação nesse caso, tá? E quantas partes nós temos coloridas? Agora ficou fácil, só contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 partes coloridas de 18 do total. Manjou? Pegou o pulo do gato? Figura 3 agora, vamos ver. Primeiro vamos contar quantos quadradinhos nós temos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 também. Então, 5 vezes 5 vão dar 25 quadradinhos. Você pode contar aqui que vão dar 25 quadradinhos. Quantos estão coloridos? Vamos contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos. Então, 13, 25 avos. Já temos a fração das 3 figuras. Agora, basta verificar qual alternativa tem essas opções. Então, ó, vamos ver. Essa letra A não é, começa com 20 avos. Letra B também não é, começa com 20 avos. Letra C, pode ser letra C ou letra D. Letra C começa com 18 avos, mas a figura 2 e a figura 3 não representam as frações que nós achamos. Na letra D, nós temos, ó, 1 18 avos, 7 18 avos e 13 25 avos. Então, ok, a resposta correta aqui é letra D.
Fechou, galerinha? Espero que vocês tenham acertado. Tenho certeza que apareceu dúvida nessa figura 2, não é? Então, pegou o pulo do gato? Isso é possível de fazer. Show de bola. Letra B. Escreva uma fração que representa a parte não colorida de cada figura acima. Então, a parte não colorida, tá, galerinha? Então, vamos pegar da figura 1. Nós vimos que ela tem, né, 3, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 3, 18 partes. As partes que não foram coloridas são 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Então, 17, 18 avos. Desta segunda figura, nós vimos que anteriormente precisávamos dividir ela também, aqui, cada quadradinho desse, em duas partes. Não é isso? Muito bem. E vimos que, somando aqui a quantidade de partes, são 18 partes. As que não foram coloridas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 18 avos. E da figura 3, nós vimos que temos aqui 25, foi dividido em 25 quadradinhos. E quantos não foram coloridos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 25 avos. Então, agora nós podemos responder aqui, ó, figura 1, 17, 18 avos. Figura 2, 11, 18 avos. Figura 3, 12, 25 avos. Fechou? Mamão com açúcar? Show de bola. Tem outro jeito de fazer isso também para descobrir isso quanto ficou sem colorir. Mas esse foi o jeito que nós achamos mais fácil. Tranquilão? Bora lá então. Espero que você tenha acertado. Atividade 3. Novamente, galerinha, vou pedir para você dar um pause no vídeo e tentar fazer essa atividade 3, tá? Sozinho. E depois você volta aqui e vê se acertou. Combinado? Então vamos lá, estou te esperando. Muito bem, meus amiguinhos. Agora que você já fez as suas atividades, atividade 3, vamos conferir se acertou? Então vamos lá. Qual vai ser o enunciado do exercício? Vamos ler? No mês de setembro, o município Rio Verde apresentou as seguintes condições meteorológicas. Muito bem. Bom, ele apresenta isso aqui: dia ensolarado, guarda-chuvinha com chuva, arvorinha porque teve vento, e isso daqui está nublado, a nuvezinha. Muito bem. Vamos ver a pergunta letra A. A fração que representa os dias sem chuva ou sem vento em relação ao total de dias daquele mês é? Muito bem, galerinha. Primeira coisa, temos que ver quantos dias teve esse mês, né? Então, vamos fazer a seguinte conta, ó. Nós temos aqui, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, são 30 dias que tem esse mês. Show! Agora, nós precisamos identificar quais dias não teve chuva e nem vento, ok? Então, vamos lá comigo? Vamos contar, ó. Então, quando não tiver chuva, ou seja, se tiver guarda-chuvinha e se tiver a arvorinha, eu não vou contar, tá bom? Só vou contar quando tem sol e nublado, tá? Então, vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, são 20 dias que não teve chuva e nem vento. 20, 30 avos. Show de bola. Qual alternativa tem 20 e 30 avos? Nenhuma. Nossa, será que eu errei? Aí você vai conferir e vai ver que você acertou. Não tem nada errado. Será que a alternativa está errada? Por que isso acontece, galerinha? Porque essa fração 20 e 30 avos, esse zero que está aqui, ó, nós podemos desconsiderar esses dois zeros, tá? Então, posso cortar esse zero e esse aqui também.
desconsiderando esses zeros na fração, a fração 20/30 tem o mesmo valor da fração 2/3. Elas são iguais, são equivalentes, têm o mesmo valor, tá bom? Então, a alternativa correta aqui seria a letra D. Fechou? Então, olha só para você ver. Além de você descobrir qual é a fração, você ainda tinha que pegar e lembrar dessa possibilidade. Ok? Mamão com açúcar. Letra B. Espero que você tenha acertado. Qual a fração que representa os dias ensolarados em relação ao total de dias daquele mês? Então, nós já sabemos que o total de dias é de 30. Ele quer saber os dias ensolarados. Então, só vamos contar os que tem o solzinho aqui, beleza? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem, então são 9/30. Fechou? Então a resposta seria 9/30. Ok? Essa é a resposta. Como não tem alternativa para escolher, deixa aqui 9/30 mesmo. Mamão com açúcar. Espero que você tenha acertado. Letra C. Escreva as frações que representem as quantidades de dias do mês de setembro para cada um dos 4 tipos de condições meteorológicas em relação ao total de dias desse mês. Galerinha, o que ele está querendo? Está querendo que nós consideramos aqui os dias que apareceu o sol, a chuva, os ventos e o nublado, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Para o sol, beleza? Vamos contar só os dias que tem sol. A fração vai ficar o número 30 embaixo em todas, porque são 30 dias o mês de setembro. Show de bola. Vamos contar os que tem sol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o sol é 9/30. Beleza. Agora, os que tiveram apenas chuva. Eu vou fazer de cor diferente aqui, ó. Chuva. O denominador continua sendo 30. Vamos contar quantos dias choveram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tivemos 7 dias de 30 chovendo. Ventos. Vamos pegar de outra cor. Ventos. O denominador continua sendo 30. Vamos contar agora só os dias que ventaram. 1, 2, 3. Apenas 3 dias tiveram vento. Então, 3 de 30. E agora, os dias que foram nublados. Vou pegar uma outra cor que eu não usei aqui ainda. Vou pegar o preto mesmo aqui, ó. Nublado. A fração, o denominador continua 30. Nublado agora, só que apareceu nuvenzinha. Então, vamos contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dias nublados. Muito bem, meus amiguinhos. Então, tivemos aí essas frações. É isso que ele está querendo aqui na letra C, tá? E eu quero chamar a atenção de você o seguinte. Quando você terminar isso, verifique se você acertou, tá? Como fazer essa verificação? Se você somar todos os numeradores, a soma de todos eles tem que dar 30. Então, vamos conferir, ó. 9 mais 7 dá 16. 16 mais 3 dá 19. 19 mais 11 dá 30. Ó, fechou, então acertamos. Ok? Show de bola. Então, é isso daqui que é a resposta dessa atividade letra C. Fechou? Mamão com açúcar. O que mais nós temos? Letra D. Compare a fração que representa a quantidade de dias nublados com a que representa a quantidade de dias com sol, em relação ao total de dias desse mês. Qual é a maior? Como você chegou a essa conclusão? Então, vamos lá. Nublado. Nós já vimos na atividade anterior. Vamos colar na atividade anterior. Os dias nublados são 11/30. Então, os dias nublados são 11/30.
E os dias com sol? Vamos colar da atividade anterior. Os dias com sol são 9/30. Então, sol, 9/30. Aí vem a pergunta. Qual é a maior? Como vou saber qual é a maior fração? E aí, diz para mim. O que você acha? Lembra que fração é uma divisão? Muito bem. Então, se fosse para dividir 11 dividido por 30 e 9 dividido por 30, qual seria o maior resultado, né? Ou pensa assim, em qual delas é a maior, né? Pensando em forma de fração, qual delas tem a maior quantidade de partes? Se a gente pensar em qual delas tem a maior quantidade de partes, ela vai ser a maior, consequentemente. Então, os dias nublado tem 11/30, então ela vai ser maior que a quantidade da fração de 9/30. Então, nós podemos concluir que 11/30 é maior que 9/30, tá? Por quê? Como você chegou a essa conclusão? Me conta aí. Põe no comentário do vídeo aí. Fala para mim como você chegou a essa conclusão, se foi diferente da minha, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, chegamos a essa conclusão, pois os dias nublados foram maiores. Tivemos mais dias nublados do que dias com sol, tá? Então, também uma outra justificativa. Tranquilão? Beleza, hein? Quero ver se você vai deixar no comentário aí a sua resposta, se foi diferente da minha. Show de bola! O que mais nós temos? Acabou a atividade 3. Então, agora, sistematizando, que está aí na sua apostila na página 17. Fração é uma forma de representar uma divisão, como nós já vimos. Expressa, portanto, uma comparação entre dois números inteiros. O conjunto de todas as frações é denominado de conjunto dos números racionais. Portanto, meus amiguinhos, todo número que pode ser escrito em forma de fração é um número racional, tá? Então, até agora, vamos dizer assim, você já aprendeu os números naturais. Vocês viram dentro da sala de aula os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ao infinito e além. E agora você está aprendendo os números racionais representados com a letra Q. Os números racionais são todos os números que podem ser representados em forma de fração, lembrando que fração é uma divisão, usando um tracinho na horizontal, tá? Então, todo número que possa ser representado em forma de fração é conhecido ou pertence ao conjunto dos números racionais. Fechou? Guardou essa informação? Importante. Bora lá. Atividade 4. Novamente, vou pedir para você dar um pause no vídeo. Tenta fazer aí, pelo que nós já corrigimos nas atividades anteriores. Depois você volta aqui para ver se deu certo. Combinado? Então vamos lá, estou te esperando aqui. Muito bem, meus amiguinhos. Agora que você já fez a atividade, vamos corrigir? Vamos lá. Então, olha só. Nessa atividade 4, ele deu para nós como referência o segmento AB, segmento CD, EF e o GH. Show? Então, nessa informação aqui, ó, ele está dizendo que o segmento AB equivale a 1/3 do CD. Significa que o CD foi dividido em 3 partes iguais. Iguais a quem? Iguais ao segmento AB. Se você pegar esse segmento e colocar ele aqui, ele representa cada parte que foi dividido do segmento CD. Tá? Então, foi dividido em 3 partes. E o segmento CD, ele equivale a 3/5 de GH. CD esse daqui, 3/5 de GH. Por quê? Porque o GH tem 1, 2, 3, 4, 5 partes. Ou seja, 3/5. Beleza? Por quê? Porque o CD tem 1, 2, 3 partes. Então, é 3 de 5. Então, 3/5. E o GH equivale a 5/4 de EF. Vamos ver o que é isso? O GH tem 5. E o EF tem 4. Né? Então, o GH ele equivale a 5 partes das 4 que tem o EF. Beleza? É isso que quer dizer. Show de bola. Vamos lá.
Vamos tentar fazer então essa atividade. Ó. Complete as sentenças adequadamente, tornando-as verdadeiras. Vamos lá. Segmento AB. Segmento AB, muito bem. Ele representa o quê? Ele representa uma parte, né, do segmento EF. 1, 2, 3, 4 partes do segmento EF. E o AB só tem uma. Então, é 1 de 4. Ele representa 1/4 de EF. Beleza? Olha aqui, ó, o segmento EF. O EF tem 4, nós já vimos. E o GH? GH tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, o EF, ele equivale a quantas partes do GH? Equivale a 4 de 5. Beleza? Então, de EF para GH são 4 de 5. Se você colocasse ele aqui em cima, ele daria as 4 partes dele aí. Letra C. É o triplo D. E agora? Quem que é o triplo de quem aqui? Ó? Vamos ver. O segmento CD tem 1, 2, 3 partes do segmento AB. Então, podemos dizer que o segmento CD, né, é o triplo do segmento AB. Então, nós vamos colocar aqui, ó, CD é o triplo de AB. Show? E os outros não tem nada parecido com isso. Letra D. CD é igual a qual fração de EF? Ó, CD tem 1, 2, 3 partes e o EF tem 1, 2, 3, 4. O CD equivale a 3 de 4, então 3/4. Facinho, né? O GH. GH é esse último que nós vimos que ele tem 5 partes. E o CD? CD tem 1, 2, 3. Então, ele equivale a 5 de 3. É o contrário, estou vindo do GH para o CD. Então, são 5 de 3. Fechou? Muito bem. E agora, letra F. 1/3 de... 1/3 do que vai ser igual a B? E agora? O que você colocou aí? Me conta. Vamos pensar. O segmento AB tem uma parte só. Então, se eu pegar 1/3 de o quê? Por exemplo, se eu pegar 1/3 de CD, vai ser assim, ó, 1/3 de CD. O CD, ele não tem 1/3? Tem, não tem? Né, galerinha? Então, nós já descobrimos que 1/3 de CD, porque CD, se eu pegar 1/3 de CD, ó, que é esse pedacinho aqui, ele vai ser igual ao segmento AB, ó, tá? Então, 1/3 de CD, que é esse pedacinho aqui, é igual a AB. Então, 1/3 de CD é igual a B. Beleza? E por que não pode ser de EF? Porque EF tem 1, 2, 3, 4 partes. Então, se eu pegar uma parte dele, ele equivale a 1/4, né? E o GH tem 5, se eu pegar uma parte, equivale a 1/5. E o CD tem 3 partes, equivale 1/3, uma parte dele, que equivale ao AB. Então, só o CD que vai dar certo. Fechou? Show de bola! Essa foi a atividade 4. E agora, o que vem para nós? Atividade 5. Muito bem. Então, meus amiguinhos, novamente, dá um pause no vídeo. Tenta fazer a atividade 5 pelo que você já sabe. E aí volta aqui e verifica se você acertou. Combinado? Então vamos lá, estou esperando você. Beleza, agora que você já fez, vamos conferir? Então é o seguinte, ó. Atividade 5. Pedro e João fizeram uma prova de matemática com 30 questões. Pedro acertou 5/6 das questões e João errou 3/5 delas. Nessas condições é correto afirmar que... Galerinha, antes de analisar as respostas, vamos verificar o seguinte. O Pedro, ele acertou 5/6 das questões. Lembrando que são 30 questões a provinha. Primeiro, nós precisamos descobrir, então, qual será o número de acerto de Pedro. Vamos pensar. Nós já vimos e fizemos uma atividade parecida, né, com um cálculo parecido. Se são 5/6 e o total de questões são 30, 6, e aqui embaixo é o denominador, indica em quantas partes iguais foram divididos o seu inteiro. Então, vamos pegar a provinha que são 30 questões e dividir ela em 6 partes. Se eu fizer 30 dividido por 6, vai dar 5, né? Porque 5 vezes 6 dá 30. Então, cada parte dessa prova equivale a 5 pontos. Como ele acertou 5,
Então, nós vamos fazer 5 vezes 5, vai dar 25. Show? Então, podemos concluir que o Pedro, ele acertou 25 questões. Porque está falando que ele 5/6 das questões ele acertou. Ele acertou 25. Beleza. E o João errou 3/5. Então, vamos ver o João. Ó. O João, ele errou 3/5 dessas questões. Mesmo raciocínio, né? Agora, eu vou pegar as 30 questões da provinha e vou dividir em 5 partes iguais, porque o denominador aqui é 5, então dividido em 5, no caso do João, tá? 30 dividido por 5 dá 6, porque 6 vezes 5 dá 30, resto 0. Como ele tem 3/5, então vai ser 3 vezes 6, que dá 18. Então, sei que o João errou 18 questões. Beleza. Diante dessas informações, vamos agora analisar qual alternativa é a correta. Letra A. João acertou 18 questões. Será? O João ele errou 18. Como são 30 questões, então 30 menos 18 que ele errou, vai dar 12. Então, ele acertou 12. Muito bem. Galera, aqui em cima eu fiz um negócio horrível, né? Olha para você ver, questou. O que é isso? Meu Deus do céu. No caso aqui, ai meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Vocês estão vendo, não fala nada, gente. Avisa eu aí, velho. Poxa vida. No caso aqui é 25 questões que ele acertou, né? Então 25 acertos. Seria melhor. Tio Frank. Show. Então, o João acertou 12 e não 18, então não é. Letra B. João acertou mais questões que Pedro. Obviamente que não, porque Pedro acertou 25 e o João 12. Então, está errado isso, não é. Letra C. Pedro acertou 25 questões. Olha, rapaz, não é que ele acertou 25 questões mesmo? Então, uma alternativa possível é a letra C. Vamos ver a letra D, se tem alguma coisa a ver? Pedro e João juntos erraram 17 questões? Olha só. Nós sabemos que o João acertou 18, então já não vai dar certo essa soma, né? Então, ficamos realmente com a letra C. Pedro acertou 25 questões. Agora sim. Espero que você tenha acertado e que eu esteja te ajudando, meu amiguinho. Vamos lá, então? O que vem agora para nós? Atividade 6. Vamos lá? Novamente, meu amiguinho, vou pedir para você dar um pause no vídeo, tentar fazer essa atividade, porque agora com os exercícios que nós já fizemos até aqui, você já tem uma bagagem legal, dá para fazer. Dá um pause, tenta fazer e daqui a pouco você volta aqui. Beleza, agora que você já fez, vamos corrigir? Vem comigo, ó. Vamos ler o exercício. Determine quantos carros iniciaram uma corrida de Fórmula 1, sabendo que os 12 carros que completaram todas as voltas representam 2/3 dos que iniciaram a corrida. Então vamos lá, galerinha. É o seguinte, ó. Agora nós temos uma situação um pouquinho diferente das que nós estávamos fazendo, né? Mas usando o mesmo raciocínio que nós fizemos nos anteriores. Ele está dizendo para nós que 2/3 equivalem a 12 carros, tá? Então, imagina que essa quantidade de carros foi dividida em 3 partes iguais, certo? Então, vamos imaginar. Pega um inteiro e divide em 3 partes iguais. Imaginou? Show. Se você pegar 2/3, 2 partes desse inteiro, ela equivale a 12 carros. Então, nós temos 12 carrinhos aqui, tá? Vamos ilustrar um pouquinho melhor isso. O que nós temos? 12 carrinhos. Aí, o tio Frank trouxe uma ilustração para você entender um pouquinho melhor. Desses 12 carros, como nós sabemos que em uma fração a divisão deve ser feita em partes iguais, lembra que eu disse para vocês? Partes iguais. Então, meus amiguinhos, se eu pegar o 12 e dividir em 2 partes iguais, nós vamos ter 6 carros para cada parte, não é? Então, olha só para você ver, dividindo em 2 partes, dividindo ao meio esses 12, eu tenho 6 carros para cada parte. Então, nós podemos concluir
que a terceira parte, que eu não sei quanto é, agora eu já posso afirmar que equivale a 6 carrinhos também, não é? Que são os carros que não terminaram a corrida. Então, completando o nosso esqueminha com os outros 6 carrinhos, olha que legal. Pegamos o nosso inteiro, que é a quantidade de carros da corrida, dividimos em 3 partes iguais e descobrimos que cada parte dessa tem que ter 6 carrinhos, porque como é 2/3 equivale a 12, então vai ser 6 carrinhos para cada parte. E agora podemos chegar à conclusão. Quantos carros tinha na corrida? Fala para mim aí. É só somar agora, não é? 6 mais 6 mais 6 vão dar 18 carros. Show? Facinho, não ficou facinho o exercício? Aí, então a resposta. Foram 18 carros que iniciaram a corrida de Fórmula 1. Espero que você tenha acertado. Eu acho que todo mundo acertou, hein? Não sei não. Continuando. Galerinha, na apostila de vocês, na página 18, traz um sistematizando os conceitos. E eu vou explicar um pouquinho melhor esses conceitos, porque eles são importantes, tá? Vem comigo, ó. As frações podem ser equivalentes, que elas representam a mesma quantidade. Lembra? Eu já disse para vocês sobre isso. Então, por exemplo, se eu pegar a fração 1/2, ela é a mesma coisa que 2/4. É a mesma coisa, tá? Representam o mesmo valor, tem a mesma quantidade. Assim como a fração, por exemplo, 3/4, ela é igual à fração 6/8. Elas são iguais, têm o mesmo valor, tá? Representam a mesma quantidade. E como que eu cheguei nessa situação? Se você for e já observou o que eu fiz, ó, se eu multiplicar por 2, 1 vezes 2 dá 2, multiplico por 2, 2 vezes 2 dá 4. Tá vendo? Se eu fizer 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8. Então eu tenho frações equivalentes que dão o mesmo valor. Show? Muito bem. Vamos lá. Nós temos também as frações próprias. Significa que o numerador é menor que o denominador. Em uma fração, o numerador está aqui em cima e o denominador está embaixo. Então, nesse caso, o numerador é menor que o numerador é menor que o denominador. Então, o numerador menor que o denominador. Quando isso acontecer, nós chamamos de frações próprias. Ok? Outra fração que aparece são as impróprias, tá? As impróprias, elas têm um nome, tem esse nome, por quê? Porque o numerador, ele é maior ou igual ao denominador. Então, olha o que vai acontecer. Agora, lembrando, a fração, né? Nós temos aqui numerador e denominador. Fechou? Se o numerador for maior ou igual ao denominador, por exemplo, nesse caso aqui, ó, aqui for 5 e aqui for 3, ó, o numerador é maior que o denominador, então ela é imprópria. E às vezes aparece iguais, por exemplo, 3/3 é igual, também é imprópria. Ok? Fechou? Então guarda. Própria, quando o numerador é menor que o denominador. Imprópria, quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Nós temos também as frações aparentes. Nas frações aparentes, o numerador é múltiplo do denominador, portanto, é um número inteiro. Então, nós temos um exemplo aqui, ó, por exemplo, a fração 6/3. O 6 é múltiplo de 3. E se você fizer essa divisão, lembrando que a fração é uma divisão, não é? 6 dividido por 3 é igual a 2. E 2 é um número inteiro. Show! Por exemplo, outra fração, 9/3. Aí, ó, o 9 é múltiplo de 3. 9 dividido por 3 dá 3, que é um número inteiro. Show de bola! Mamão com açúcar. E nós temos um outro tipo de fração, que são as frações mistas. São formadas por uma parte inteira e outra fracionária. Vão ser assim, galerinha. Por exemplo, eu tenho aqui 1 inteiro e 2/4. Esta é uma fração mista. Ela tem a parte inteira
e a parte fracionada, tá vendo? Então, olha só para você ver, ó. Eu tenho a parte inteira, que é o 3, e a parte fracionada, 1 meio. Então, 3 inteiros e 1 meio. Esse 3, ele está basicamente, ó, você vai colocar o tracinho, e ele vai ficar no meio do tracinho, tá vendo? E eu vou pôr a fração aqui, ó, 5 meios. Então, é 3 inteiros e 5 meios. Fechou? Não pode colocar assim, porque senão vai ficar 35 meios. Não é, tá? O 3 está para o lado de fora. Então, essa fração mista, tem a parte inteira e a parte fracionada. Show de bola! Então, agora que nós complementamos nossas informações, vamos para o próximo exercício, atividade 7. De novo, meus amiguinhos, vou pedir para você, dá um pause no vídeo, tenta fazer, verifica depois aqui se você acertou. Tranquilão? Combinado? Então, estou esperando você. Vai lá, tenta fazer primeiro. Mas só copiando não, hein? Tenta fazer. Show! Agora que você já fez, vamos conferir se está certo? Vamos lá, então. Nessa atividade 7, cada bloquinho desse aqui, esse bloquinho A, né? E o bloquinho o B e o C, foram construídos com o mesmo tamanho desses bloquinhos do bloquinho A. Então, vamos considerar. Letra A. O bloquinho A é igual a quantas partes de B? Então, B tem 1, 2, 3. Então, o bloquinho A equivale a 1/3 do bloquinho B. Show? Letra B. O bloquinho A equivale a quantas partes do bloquinho C? Então, vamos ver o bloquinho C. Ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá embaixo. Então, tem 8 bloquinhos. Então, ele equivale a 1/8 do bloquinho C. 1 de 8. Show! E o B equivale a quantos de C? O B tem 1, 2, 3. Então, equivale a 3 de 8. Olha como que é fácil. Nossa, professor, era fácil desse jeito, eu fiquei confuso. Não, ficou confuso não. Tenho certeza que você acertou. É muito fácil mesmo. E o C? O C é quanto de B? Ah, agora é o contrário. Ó. O C não tem 8? E o B tem quanto? Tem 3. Então, é 8 de 3. 8/3. Fechou? Nossa, essa 7 é muito fácil. Tenho certeza que todo mundo acertou. Mamão com açúcar. E agora, o que aconteceu? Acabou as atividades, galerinha. Então, essa foi a atividade da semana 1 do volume 4. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, deixa no comentário aí que a gente vai ajudando e se conversando. Beleza? Muito obrigado, até a próxima semana. E lembre-se, salve vidas, use máscara, lave suas mãos, mantenha uma distância segura e fique com Deus. Tchau, tchau!